Irmãos, a gente tem vivido dias incríveis aqui, não é mesmo? Que dias incríveis temos experimentado do Senhor. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra do meu coração, daquilo que tem acontecido comigo, e eu sinto que é importante para nós hoje como igreja. Eu ministrei um tempo atrás sobre paternidade, e eu sinto que eu preciso continuar falando disso, e eu creio, irmãos, que isso irá edificar essa casa espiritual que próprio Deus está edificando. Mas eu gostaria de falar de uma perspectiva não paterna, mas filial. Eu gostaria de falar sobre a filiação. E pensando sobre isso, um dos mistérios mais marcantes para a vida do homem, sem dúvida alguma, é a paternidade. Mas ainda é um mistério, Melvin. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, né? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Falar de filiação é falar de paternidade. Falar de paternidade é falar de filiação. E a paternidade, ela tanto pode ser a paternidade, a figura do pai, pode ser um potencializador para o desenvolvimento, o destino do filho. Mas uma paternidade distorcida pode ser uma âncora, um peso que pode também afetar toda a vida de um filho. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele veio para revelar não uma paternidade distorcida, mas a paternidade do Pai, a relação de um pai para com o seu filho, e a relação desse filho para com o seu pai. O Evangelho não é lindo, irmãos? O Evangelho de Jesus Cristo fala de um amor de um pai pelo seu filho e por toda a humanidade. E nessa relação de pai e filho, ou de pais e filhos, como diz aqui o meu amigo Cléo, existe responsabilidades. A relação que nós temos para com o nosso Deus exige de nós uma responsabilidade como filhos. Isso funciona em todas as esferas, seja espiritual, seja natural. E cada parte tem uma responsabilidade. Nesses dias, boa parte de vocês são conhecedores. Eu estou mais a Rosa, eu não, né? Nós estamos em um processo de adoção de uma menininha. E eu acredito, Daniel, que esse processo que o próprio Deus está nos levando a desenvolver, a caminhar, tem sido um marco para a minha vida, Jana. E como tem sido.
Só que eu acredito que esse marco na minha vida de adotar uma criança, ela tem sido um marco que tem arrancado de mim, extraído de mim um homem que eu jamais imaginava ser de fato. E nesse aspecto eu entendo que essa extração, essa paternidade provocada tem me desenvolvido, e hoje orando sobre isso eu pude entender que isso também desemboca nessa nova fase, minha amiga. Eu acredito que o Senhor está me ensinando a ser mais pai, a entender um pouco mais do coração de Jesus, que desemboca em todos vocês aqui também. Meu amigo Suome, né? Quando nossos filhos nascem, quando eles nascem, nós falamos, somos pais agora, né? Mas é no processo que de nós é arrancado aquilo que nós não imaginávamos que tínhamos. Parece que a gente começa a se tornar um outro homem em todo esse processo. E isso tem acontecido com o Edu e a Dulce. Isso tem acontecido com a Rosa e a Dulce. Isso tem acontecido com muitos de nós. Mas isso também, nessa relação natural e ao mesmo tempo falando dessa relação espiritual, me faz uma pergunta, que se de fato temos provocado a paternidade de uma forma intensa e desesperada. Nós temos provocado, nós temos extraído a paternidade de Deus. Nós temos sido esse filho que tem arrancado, extraído a paternidade do Abba, e ao mesmo tempo daqueles que o próprio Abba colocou em nossas vidas, em nossa caminhada, em nosso dia a dia. Nós temos extraído paternidade de pais espirituais. Temos provocado de forma tão intensa, tão desesperada, como se a nossa vida espiritual dependesse disso. Temos provocado paternidade, como se isso fosse extremamente necessário para o nosso desenvolvimento. Pensando sobre isso, eu fiquei assim, meu Deus, é isso que tu queres que eu fale para a tua igreja? Então, de que forma nós vamos começar isso, Senhor? Que texto bíblico, que exemplo de paternidade poderíamos compartilhar na noite de hoje? Aí eu fiquei pensando, sabe, Tainá, será que eu poderia, nas escrituras, eu achar um homem, alguém que pudesse ministrar paternidade, ensinar paternidade para nós hoje? Aí de repente eu pensei em Eliseu. Quantos aqui conhecem a história de Eliseu? Se eu fosse dar um título para a mensagem, diria Eliseu, o persistente, né? Em 2 Reis, capítulo 2, nós vemos ali Elias tentando se soltar de Eliseu. Eliseu, fica para aí, rapaz. Aí Eliseu fala, não, tão certo como vive o Senhor meu Deus, eu não te abandonarei. Eliseu insiste de todas as formas a estar com Elias. Ele insiste em Betel, ele insiste em Jericó, no Jordão ele ainda insiste. E Deus, vendo o desespero, a persistência de Eliseu, ele pega uma carruagem de fogo e atravessa os dois.
Nem o mesmo Elias conseguiu separar a conexão, a relação, a intimidade com o seu filho espiritual. O próprio Deus teve que passar com a carruagem no meio. Que insistente em caminhar junto foi Eliseu. Que insistência tinha Eliseu em caminhar junto com Elias. Sem dúvida alguma seria um bom exemplo nós usarmos a vida de Eliseu, um homem insistente em caminhar junto, onde provocou a paternidade de Elias ao ponto de receber uma herança multiplicada. Temos caminhado juntos? Como que eu provoco paternidade? Será que não seria caminhando junto? Insistente. Dia após dia. Eu poderia falar também de um dos personagens mais lindos da Bíblia Sagrada para mim, que é João, o discípulo amado. Eu sou apaixonado por João Jazen, o discípulo amado. João caminhou em intimidade com Jesus. Esteve nos momentos mais cruciais da sua história. João esteve com Jesus na transfiguração. João esteve com Jesus no Getsêmani. João esteve com Jesus na cruz. João esteve com Jesus na ressurreição. Em momentos precisos, peculiares, importantes na história de Jesus, lá estava o discípulo amado chamado João. E o que acontece com ele? João, por ser tão íntimo de Jesus, na cruz, recebe talvez uma das missões mais importantes para aquele momento. Na cruz, Jesus disse: ei, discípulo, eis aí a tua mãe, e eis aí o teu filho. Jesus disse isso para João para cuidar da sua mãe. Encarregado de cuidar de Maria, mãe de Jesus, colocando como filho responsável. Poderia falar também de Timóteo, o obreiro aprovado. Paulo tem uma atitude com Timóteo muito delicada. Para o cumprimento da missão, Paulo circuncida o seu filho Timóteo. Para circuncidar um homem, ele tem que ficar nu. E Paulo tocou em Timóteo. Mas Melvi, quando eu olho essa história, eu não vejo o apóstolo Paulo, Tiago, correndo atrás de Timóteo. Ei, Timóteo, vem aqui, deixa eu te circuncidar. Aí que nem a Dulce faz comigo, né? Às vezes acontece isso, nem me pega, né? Eu não vejo o Paulo correndo atrás de Timóteo. Eu vejo Timóteo chegando para Paulo e dizendo assim: Paulo, cara, por favor, não me deixe fora do ministério, da pregação, do evangelho de Jesus. Se tiver que me cortar, me circuncidar, para que a missão seja cumprida, por favor, Paulo, circuncida-me, marca-me, para que eu possa revelar a pessoa de Jesus Cristo. Timóteo, para mim, é um exemplo de um filho que não teve vergonha de mostrar sua nudez e que correu diante do apóstolo Paulo dizendo: circuncida-me, eu preciso da tua paternidade, Paulo. Foi diferente de Tito. Tito não precisou ser circuncidado.
não era uma exigência para caminhar com Paulo. Ele escolheu Timóteo, o obreiro aprovado, que provocou a paternidade, renunciando a si mesmo, mostrando a sua nudez, as suas mazelas, e disse: por favor, me torne um obreiro apto para anunciar o teu evangelho. Paulo provocou a paternidade de Paulo. Mas eu não gostaria também de falar de Timóteo. Abra comigo no Antigo Testamento, por favor, a sua Bíblia. Eu gostaria de falar de uma mulher chamada Ruth. Abra em Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, do versículo de número 1 em diante. Vamos ler alguns versículos. Ruth capítulo 1. Gostaria de falar dessa moabita. Para quem não sabe, os moabitas são descendentes de Ló. Foram gerados em uma tragédia, em uma disfunção paternal. Ruth capítulo 1. Depois de Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, Deuteronômio, Juízes e Ruth. Diz assim a palavra de Deus: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimelec, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efráteus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Verso de número 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retorne para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os meus falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos e despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Verso 14, avançando. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa, ou órfã, deu um beijo de despedida à sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Verso 15. Então Noemi a aconselhou:
Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela. Agora o que me marca aqui o verso 16 e o 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais e levou ela consigo. Que lealdade. Aqui eu gostaria de falar dessa menina chamada Ruth. Por que não dizer uma órfã, e que caminhou com Noemi? Olha que frase interessante, fique comigo, que disse Ruth a Noemi: aonde fores, eu irei. O meu povo o seu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que significa o nome Ruth? O nome Ruth significa amizade. O nome Ruth significa companheira. O nome Ruth significa cuidadora. Mas o que é a paternidade provocada? Paternidade provocada é o que fazemos semelhante àquilo que Ruth fez. Caminhar junto. Ser persistente. Determinada. Firme. Com aquele com que você pode extrair a pessoa de Deus. Ela provocou Noemi uma paternidade espiritual, tornando-se parte da linhagem de Jesus. Se Ruth tivesse voltado com Orfa, ela não teria se ter feito da história do Messias. Quem está comigo, diga amém. Se Ruth tivesse tomado a posição, não tivesse tomado a posição de extrair de Noemi, sua sogra, uma paternidade genuína e espiritual, ela não teria tornado o ventre que deu caminho para Jesus. Paternidade não é gênero. É por isso que eu escolhi Ruth e Noemi. Noemi era uma mulher que sabia o caminho e que deu destino para Ruth. Paternidade não se fala de um homem que transfere conhecimento. Paternidade fala de um cristão cheio de Deus, que transborda a essência do Pai. Paternidade não se fala de idade, porque até mesmo uma criança cheia do Espírito Santo pode liberar Cristo para a minha vida. Paternidade não é gênero. Paternidade é uma mentalidade gerada no Espírito. Porque o próprio apóstolo Paulo falou isso em Gálatas 3:28.
que não é nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem livre ou escravo, mas é Cristo sendo revelado por meio de todos. Já estou encerrando. Se o irmão quiser continuar tocando, por favor, eu agradeço. Que é parte do final já, é importante, entendeu? Aí eu faço uma pergunta de conclusão, já estou concluindo. Quem era Ruth? Uma moabita? Uma história de paternidade totalmente distorcida. Um incesto que aconteceu entre as filhas de Ló. Paternidade totalmente distorcida. A história daquela mulher era totalmente distorcida. Uma viúva sem destino aos olhos humanos. Uma pessoa sem eira nem beira. Quem era Ruth? Uma desprezada. Uma menina que não tinha mais para onde voltar. Mas ela sabia que Noemi sabia e conhecia de um Deus verdadeiro. E quem era você? Quem era você, cara? Quem era você na fila do pão? Quem era você? Quem éramos nós? Improváveis também, sem mérito algum para merecermos o amor do Abba. Quem éramos nós, se não órfãos como ela? Bom, não podíamos. Ruth era uma improvável. Sabemos que aos olhos humanos não tinha prestígio algum, formosura alguma. Mas não falamos e não queremos enfatizar daquilo que éramos ou daquilo que Ruth era, mas de quem ela se tornou em Jesus, em Cristo, na pessoa de Yahvé, meu Deus. Ruth era uma mulher faminta de Deus. Ruth era cheia de vontade de conhecer a Deus. Certamente era amada, aprovada, persistente, companheira, cuidadora, presente, caminhar junto, cheia de vontade, faminta de Deus. O ventre ascendente que gerou Cristo. Aquele útero foi também que trouxe Cristo ao mundo. A paternidade provocada de Ruth alterou totalmente o seu destino. Alterou totalmente o seu destino e toda a sua geração. A paternidade provocada nasce do anseio profundo por revelar Cristo. Ruth, a menina órfã, que não tinha para onde ir, desprezada por todas, devolvida talvez. Ela mesma tentaram devolvê-la, mas ela disse: não, eu vou continuar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.
Quantos aqui gostariam de trazer um menino à luz? Quantos aqui gostariam de permitir que a luz dissipe as trevas? Quantos aqui têm um desejo de vir se cumprindo a luz, invadindo as trevas, invadindo a história e se tornar também esse instrumento do Abba para revelar e fazer parte da história de Jesus? Logo precisamos provocar a paternidade espiritual e extrair nos relacionamentos a vida que flui de Cristo. Que o Senhor desperte em nós um anseio furioso, desesperado nessa igreja, para que haja muita fome, muita sede, muito desejo de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu tenho orado esses dias para que nós, como igreja, nos tornemos famintos espiritual, que nas relações, nas mesas, como Isaac falou, na intimidade do dia a dia, nós possamos provar do Cristo que cada um de nós carregamos. Existe um anseio furioso de Deus, do Pai, pelas nossas vidas. Que nós possamos dar a resposta a Ele. Eu oro para que os filhos espirituais sejam despertados para buscar com perseverança, persistência, fidelidade à paternidade genuína. Mas também eu oro para que pais sejam despertados e de nós saia Cristo de forma que não somos capazes de explicar, como um pai que extrai a paternidade do seu filho. Que pais se levantem e colocam mesas e filhos sejam famintos. Hoje a minha filha lá em casa, ela tinha acabado de almoçar, comido a sua tangerina, tomado seu copo de iogurte. Ela estava preparando a mensagem. Ela chegou: pai, eu estou com fome. Aí eu falei: filha, se acalma, espera mais um pouquinho, daqui a pouco tem um lanchinho. Aí ela foi lá brincar com a mãe dela. Depois ela volta: pai, foi hoje isso. Eu estou com fome, pai. Falei: filha, espera um pouco, filha. Passou 5 minutos, ela fala: pai, eu sei que eu acabei de almoçar, mas eu sei que eu estou com fome, pai. Eu não aguento mais. Aí eu falei: filha, se acalma, eu vou orar por você. Coloquei a mão na barriguinha dela e falei: Jesus, é real a fome da minha filha. Ajuda ela, pai, a esperar o momento do lanchinho dela. Amém, filha, amém. Ela me abraçou e bebeu um golinho de água. A água, né? Aí depois chega a mãe dela: tá aqui a sua manga. Aí ela pegou um pratinho de manga assim, né? Bem cortadinho. Aí antes da mãe passar para ela, falou: meu bem, você quer um pedacinho? Eu fui pegar o menor pedaço. Ela falou: não, amor, pega o maior para você. Eu não consigo, eu preciso dar de comer para ela. E ela sentou assim na cadeirinha do meu lado e ela comia. Ai, que delícia. Ela gemia, comendo com tanto prazer aquela manga.
se deliciando com aquela manguinha gostosa. É isso, Jane. Falta fome em nós, cara. Falta desejo em nós, cara. Falta desespero em nós, Jane. Nos contentamos com o culto, Jane. Chegamos em casa e esquecemos de continuar nos alimentando do Abba, Jane. Não temos prazer de sentar à mesa para comer do Cristo que o outro carrega, Jane. Que vazio é esse, Jane? Que o Senhor nos batize com fome, com sede. Não tem como. Aqueles que têm fome e sede comerão do Abba. Deus falará por meio de nós. Como provocar paternidade se não tem fome? Se não tem sede? Batiza-nos com fome e sede de você, Jesus. Nos ensina a sermos homens e mulheres que não têm medo da morte, que não tenham medo do dano, que não tenham medo das dificuldades, custe o que custar. Queremos comer do Cristo que cada um carrega. Eu quero voltar mais longe de ti. Não é o meu lugar. Eu corro depressa a te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Se queremos revelar a pessoa do Cristo, precisamos entender a nossa responsabilidade como filhos. Cabe aos filhos terem fome, cabe aos filhos terem sede, e os pais, dai de comer aos vossos filhos. Não é o meu lugar. Eu quero orar aqui, Senhor, essa noite. Há Noemis no mundo, Senhor, com os órfãos. Há Timóteos no mundo, Senhor. Há Eliseus no mundo, Senhor. Há homens e mulheres que têm fome e sede de te conhecer. Oramos para que se levantem Timóteos aqui dentro, Senhor. Começa daqui de dentro. Joãos, Eliseus, Rudes, mulheres cheias de vontade de conhecer a Cristo. Homens e mulheres que geram Cristo e anunciam a pessoa do Abba por meio dele. Tira-nos da apatia espiritual. Eu quero voltar. Leva-nos ao encontro com o Abba. Abba, Abba, Abba. Queremos mais de ti. Corro depressa pra te encontrar.
braços